Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: Não se espante se eu digo que é preciso que vocês nasçam de novo, e nasçam do alto. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho, mas não sabe onde ele vem, nem sabe para onde ele vai. A mesma coisa acontece com quem nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Jesus respondeu: Você é o mestre de Israel e não sabe dessas coisas? E eu garanto a você, nós falamos aquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que vimos, mas apesar de tudo isso, vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não acreditam quando eu falo que as coisas da terra, quando eu falo sobre as coisas da terra, como poderão acreditar quando eu falo das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, do mesmo modo é preciso que o Filho do Homem seja levantado. Assim, todo aquele que acreditar nele terá a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Qual é o nosso grau de acreditar em Jesus? Quanto nós acreditamos em Jesus? Será que nós acreditamos nele somente nos momentos de felicidade? Será que nós acreditamos em Jesus nos momentos em que mais precisamos dele? Ou será que nós confiamos nele nos momentos de facilidade e nos momentos de dificuldade? O Evangelho de hoje nos traz essa reflexão justamente para entendermos a forma e o grau de como nós acreditamos em Jesus. Tem gente que procura Jesus somente na hora das necessidades, né? Você está lá fazendo as coisas de boa, não precisa de Jesus. Agora acontece qualquer coisa, acontece qualquer mal da vida, na família. Meu Deus do céu, Jesus toma conta. É, tem gente que já é diferente, né? Tem gente que procura Jesus o tempo inteiro na hora das alegrias, chega na hora da tristeza, crucifica Jesus. Mas Deus não está comigo, porque isso daí é porque Deus se afastou de mim. Na hora que Deus se afasta de mim, começa essa tristeza, porque de vez em quando Deus some da minha vida e agora só acontece tristeza na minha vida. Que se Deus estivesse aqui mesmo, eu teria sucesso. Jesus nos alerta no Evangelho de hoje para o mal que nós praticamos e nós nem percebemos. Muitas das vezes a gente comete esse pecado e a gente não percebe que a gente cometeu esse pecado. Quanto nós acreditamos e confiamos em Jesus. Nicodemos pergunta para Jesus: Mas como que isso é possível? Lembra do Evangelho de ontem? O que nós dizemos no Evangelho de ontem? Jesus havia dito a Nicodemos que para acreditar nele era necessário nascer de novo. Nicodemos fica intrigado. Como que é possível uma pessoa nascer de novo? Será que a pessoa vai ter que entrar dentro do ventre da barriga da mãe para poder nascer de novo? E aí Jesus dá um forte ensinamento e uma forte crítica para os mestres e doutores da lei. Muitas das vezes nós acreditamos naquilo que é real, naquilo que nós vemos. E naquilo que nós não vemos, a gente não dá nem um pouco de valor. Aquilo que nós somente escutamos, a gente não dá nem um pouco de valor. O padre fica lá fazendo a homilia, fazendo a pregação do evangelho e ninguém presta atenção. Fica aquela gritaria dentro da igreja. Eu já peguei muito isso. Tem uma coisa que eu não gosto quando eu vou na missa, é sentar do lado de gente que conversa dentro da igreja. E eu já peguei várias vezes isso. Por muitas vezes. Você senta do lado da pessoa. Oi, fulano, quanto tempo? Tudo bem? Acha que igreja é lugar de convívio, né? Acha que igreja é lugar de rever aquelas pessoas que faz tempo que não via. Quanto tempo, fulano? Você tá bem? Como é que tá a filha? Tá bem? Tá bem, graças a Deus.
Tá bem. Como é que tá o, fulano de tal, o cicrano? Tá bem? Tá bem, graças a Deus. Que bom, que bom. Vem cá, hoje vamos fazer um jantar lá em casa. Vamos comer lá em casa também? Vamos lá, vamos jantar lá em casa então. Né? O que você quer que eu leve? Aí fica lá, 2 horas conversando sobre o bendito do jantar. Né? Começa a conversar da vida, né? E quando começa a conversar da vida, esquece. Ih, esquece. Só termina quando acaba a missa. E o mais interessante de tudo é que esse tipo de pessoa, se nós aumentamos, se o padre aumenta o tom, se o padre aumenta a voz para que todos escutem, corre risco da pessoa falar mais alto. Peraí, deixa eu falar um pouquinho mais alto que o padre não tá deixando eu falar. Não se toca. Caríssimos irmãos e irmãs, que pecado grave. Pior que eu pego muito isso na igreja. No evangelho de hoje, Jesus retrata justamente isso. Nós estamos muito preocupados nas coisas da vida, nas aparências, e quando nós se preocupamos nisso, nós esquecemos das coisas de Deus, nós esquecemos do que não é real, do que nós não vemos. Real que eu digo não é o conceito de você acreditar ou não acreditar, ele existir ou não existir, mas real de ele você poder ver. Jesus é real, Jesus nós vemos, mas Deus é divino. Nós não vemos ele, nós sentimos a presença dele. É diferente. É um mistério totalmente diferente. É um dos melhores mistérios é sentir a presença de Deus. Dentro da igreja é um lugar de silêncio, é um lugar da calma, da paciência. É lá que nós sentimos a presença de Deus. Nós não vamos sentir a presença de Deus no jantar da família. Nós não vamos sentir a presença de Deus nas coisas, nos desafios que nós vamos fazer, porque ali nós vamos descer do monte, nós vamos descer da nossa oração. Deus vai estar conosco, mas nós não vamos perceber a presença dele. Porém, se nós desligarmos dos nossos afazeres, subir ao monte, subir na igreja, orar um pouquinho, nós vamos sentir a presença de Deus na nossa vida. Há quem sinta a presença de Deus em todos os instantes. Bendito seja Deus por essa pessoa. Mas nós não percebemos. Os desafios, os afazeres do mundo nos atrapalham. O único momento em que nós temos esse real contato com Deus, esse contato entre Criador e criatura, é na Santa Missa. Por isso é um momento tão importante. Porque tem gente que só presencia a Santa Missa uma vez na semana, que é todo domingo. Tem gente que não presencia, tem gente que assiste pela TV Século XXI, TV Aparecida. Mas é um momento importante. Momento de contato entre o Criador e a criatura. É o momento em que nós estamos mais próximos possível de Deus, porque estamos com Jesus. Jesus diz aqui uma coisa muito interessante. Se vocês não acreditam quando eu falo das coisas da terra, se vocês não dão valor quando eu falo das coisas da terra, como que eu vou conseguir falar sobre as coisas do céu se nós não entramos em contato com Jesus? Se nós não procuramos acreditar a Jesus, se nós não procuramos a confiar em Jesus, quando ele está falando das coisas da terra, como que nós queremos ter uma transformação de vida? É que nem aquela pessoa que fala assim: ah, amanhã eu vou fazer caminhada, amanhã eu vou acordar cedo e vou fazer caminhada. E nunca levanta da cama de manhã. Coloca o despertador lá para despertar às 6 horas da manhã e não acorda. Amanhã eu vou acordar cedo. Coloca o despertador para despertar às 6 horas da manhã e não acorda. Abro parênteses para dizer que eu sou uma dessas pessoas. Ainda estou tentando acordar cedo. A pessoa falar assim: amanhã eu vou fazer a prática, vou
Tirar tudo que tem glúten da minha vida. Eu vou fazer uma dieta. Aí você olha para aquela garrafa de leite bonita, aquele pote de achocolatado do lado. Ou a pessoa fala assim, amanhã eu não vou ligar a TV. Aí você chega na sala, a TV já tá ligada. É. Nós não procuramos fazer a vontade de Deus, se nós não procuramos escutar a Deus nos pequenos detalhes, nós não vamos conseguir fazer o estalo. Se nós não procuramos dar o primeiro passo, a gente não vai conseguir fazer a caminhada. A mudança de hábito deve ser no momento, não pode esperar. Ah, eu vou começar a ser católico de verdade, mas eu vou conversar somente na segunda-feira. Vou aproveitar esse final de semana ainda. Ah, eu vou na confissão. Só que eu não vou hoje, não. Eu vou na segunda-feira. Terça-feira eu vou. Eu vou quinta-feira. Ah, não, quinta-feira é feriado. Quinta-feira não, não. Sexta-feira. Ah, é sexta-feira é segunda-feira. Segunda-feira eu vou. Aí chega a segunda-feira. Nossa, eu tinha aqui na confissão e esqueci. Bate aquele arrependimento. É a pior coisa que tem é quando bate arrependimento na nossa vida. Porque daí a gente pensa, podia ter ido e não fui. Deus deu a oportunidade para que nós fôssemos e a gente não foi. Por isso, a mudança que Jesus fala no Evangelho de hoje deve ser uma mudança de estado momentâneo. Eu devo mudar agora. Eu não devo esperar. Que nós, no Evangelho de hoje, possamos fazer realmente essa mudança. Aquilo que está precisando mudar de fato na nossa vida, nós precisamos realmente mudar. E aquilo que está precisando ser convertido, ser modificado, precisando de uma mudança, seja mudado. Em nome de Jesus. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.